hoje tem um programa na cidade de São Paulo, que é o programa Pode Entrar, né? Porque a gestão, Ricardo, ele enfatiza bastante que ele até está independente do governo federal, que ele pode construir moradia, mas as moradias que ele quer construir são realmente moradias que são distantes, tem muitas entidades que não têm a documentação, não está institucionalizado, como é que vai entrar num edital de moradia, né? Então, precisa, de fato, ter um programa que seja acessível. A população em situação de rua, hoje, pelo censo, dá menos de 52 mil, mas existem muito mais. Acima de 52 mil pessoas em situação de rua. É óbvio que essas pessoas, algumas estão em estado de drogadição, umas são remanescentes das cadeias, né, que existe um trabalho socioeducativo, de fato, para ser feito, reeducar essas pessoas, e quando eu falo reeducar, não é como você se porta, não é o seu jeito de ser. Essas pessoas têm que ser adaptadas, ter documentos em dia, porque por mais que as moradias sociais sejam de cunho social para trabalhador de menor renda, né, ele precisa ter seus documentos em dia, porque o financiador, o operador financeiro será sempre um banco, mesmo que seja um banco público, por mais que seja um percentual pequeno, mas as pessoas vão ter que pagar água, vão ter que pagar a prestação, vão ter que pagar condomínio, e uma pessoa que está na rua sem ter essa educação, obviamente que se ela é colocada numa unidade habitacional, ela não vai se adaptar, porque ela não teve essa reeducação, não há um trabalho técnico-social. Agora, existem na cidade de São Paulo pessoas que pagam aluguel, que moram em área de risco, que vivem em coabitação, que vivem de favor, que moram com a família, são quase 400 mil pessoas. Falo da capital. Tá? Da capital. Okay. Para um censo hoje, que nós já apontávamos lá atrás, e o IBGE afirma que tem para mais de 500 mil unidades habitacionais vazias e abandonadas, entre prédios, casarões, apartamentos, galpões. Então, é um conjunto, tinha que se fazer um conjunto, né? Porque de melhorias, assim, e outra, a população em situação de rua, que está em estado de drogadição, que ela precisa ter um contexto de não só a moradia, mas também ter a saúde junto, né? Ter um psicólogo acompanhando, ter um trabalho técnico-social, porque senão eles não vão se adaptar. Precisa passar por todo um atendimento integrado. A moradia não é uma caixa que a pessoa entra. A moradia precisa ter outras estruturas, outros setores. Ela não é desgarrada do transporte público, ela não é desgarrada do trabalho, ela não é desgarrada da saúde, da educação, da cultura. Então, é isso que um ser humano precisa. Você sabe o que é interessante, só antes de passar, Rô, com base nisso que Carmen diz e que Boulos nos disse, e somando todas essas falas e dados, você vê que o problema não é falta de infraestrutura e não é falta de recursos, o problema é político. O problema é estritamente político, é falta de vontade e de coesão política, porque a gente tem infraestrutura, Carmen acabou de te dar um dado de que tem mais infraestrutura do que gente precisando, e existe recurso, o Boulos nos deixou isso muito claro, 35 bi que está sendo utilizado para auferir juros, basicamente, desse montante, quando você tem dezenas de milhares de pessoas sem ter onde morar. Então a questão, é isso que eu acho que vale a pena salientar desse ponto da nossa conversa, não é falta de recurso, nem em termos financeiros e nem em termos de infraestrutura já estabelecida. A questão é política. Pois é. Eu queria voltar um pouco nesses números. números. Fora os devedores de IPTU, né? Nós temos aí uma soma de devedores de IPTU muito alta, que se a Prefeitura de São Paulo tivesse a coragem de cobrar esses IPTUs, a gente estaria aí com um cofre com muito mais, né? E essas propriedades que estão aí vazias e abandonadas, muitas vezes movimentos sociais ocupam, nós não queremos nada de graça, nós só queremos, de fato, apontar que há necessidade de uma política de Estado,